Voltou. Oi, doutor. Deixa eu abrir de novo. Voltou. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Joia. Nosso tema é muito Olha, extenso, é muita coisa. depois de uma hora de live voltar, e questão de gente voltando, é porque tá bom mesmo, né? Isso mesmo. Ó, vai ficar salva sim. Já fica no IGTV da farmácia, mas depois vai lá pro canal do YouTube. Aí eu mando o link pro Dr. Márcio também. Quem quiser assistir depois pode assistir novamente, tá? Vai ficar salvo, não precisa. Eu só queria que você concluísse o que você estava falando, porque eu até pergunto essa questão da menopausa, porque é isso que você estava descrevendo. A pessoa menstrua, falha um mês, 2 meses, menstrua de novo, aí falha de novo, e aí ela fica nessa dúvida mesmo. Ah, estou na menopausa? Não estou na menopausa. Que aí vem a questão, porque aí tipo assim, tem uma paciente que chegou no consultório, doutor, foram 11 meses e meio. Eu já estava vendo a menopausa na minha frente, sangrei. Aí tem que esperar um ano de novo. Eu ri tanto na verdade, eu ri dela, eu ri tanto com ela, porque ela queria tanto entrar na menopausa, porque o sonho dela é parar de menstruar. E eu achei sensacional o jeito dela fazer 11 meses e meio. Eu tava vendo a porta da menopausa, eu tava colocando a mão na fechadura e eu sangrei. Pô, o olhar dela, ela numa decepção tão grande. Eu falei assim, não, calma, agora é só mais 12 meses, a gente vai conseguir. Gente, e realmente, ela ficou, depois de 12 meses, ela entrou na menopausa. Foi a última menstruação dela mesmo. Mas, tipo assim, não tem como a gente descrever. Antes de sair da live, o Dr. Moisés, que é um amigão, acabou de entrar, falei nele, ó, você viu que coisa estranha, né? Ele O estava Dr. desde o Moisés começo, ele estava te mandando abraço, estava. você não viu? Sim, o doutor Moisés é um grande amigo, parceiro de centro cirúrgico nas quintas-feiras de manhã. E ele perguntou a diferença entre o climatério e a menopausa. A diferença básica é o contexto que nós estamos falando. O que é esse contexto? É essa oscilação que ainda não tem a ausência da menopausa, que ela vem carregada dessa flutuação hormonal, ela vem carregada desse ovário que está assim, ah, esse mês eu quero trabalhar, esse mês eu não quero trabalhar, ah, vou ficar 2 meses sem trabalhar, aí quando volta a trabalhar, quer voltar a todo vapor, mas não tem aquela potência que tinha na fase reprodutiva, e a menopausa é quando realmente o ovário fala assim, acabou, Acabou. não vou trabalhar mais. Só que, na verdade, é uma falsa ilusão. Por que é uma falsa ilusão? Porque o ovário é extremamente importante para a mulher na menopausa. Por quê? Lembra que eu falei que o ovário produz testosterona, estradiol e progesterona? Uhum. Quando ele para de ser estimulado, ele para de produzir o estradiol e a progesterona. Mamãe acabou de entrar de novo, mamãe tá ligada, você viu? Mamãe adora. Então, ele para de produzir o estradiol e a progesterona. Ele não deixa de produzir quem? A testosterona. Que é uma fração interessante. E para algumas pacientes é tão legal que essa testosterona que é produzida no ovário, ela em algumas células de gordura produz uma enzima que converte parte dessa testosterona em um pouco de estrogênio ainda. Então ela continua tendo frações mínimas. Uhum. Então quer dizer que, para quem não ia ter nada, uma gotinha de estrogênio já é uma benção. Uma benção. Uhum. É uma benção. Então, por isso que as pessoas perguntam assim: ah, doutor, chega no consultório, já que vai tirar meu útero, tira os ovários também. Eu falei: meu amor, não faz isso com você. Uhum. Uhum. Não faz isso. O seu ovário ele tem função, ele tem uma funcionalidade ainda depois da menopausa. E às vezes, às vezes muitas pessoas não sabem disso. E ele tem essa função. Ele, depois da menopausa, ele tem essa função ainda de secretar alguns hormônios. E quando ele secreta esses hormônios, é eles que dão essa qualidade. Aí, o doutor Moisés está te Então, perguntando. Pré-menopausa, em torno de isso. 35 anos? Não, ô Moisés, há 35 anos ainda a gente considera a paciente ainda na fase reprodutiva. Já entra no estágio da fase reprodutiva da paciente, que a gestação é uma gestação, é uma gestação de risco acima dos 35 anos, só que ainda não a gente não considera pré-menopausa. Na verdade, a gente considera pré-menopausa
naquele ponto que antes dela seria precoce, 42 anos. Então, se já antes disso é precoce, depois disso ela pode acontecer de forma natural. Vai depender muito da história da paciente, dos hábitos da paciente. A primeira vez, por isso que é importante na consulta com o ginecologista, saber quando foi a primeira vez que a paciente menstruou, se ela fez uso de anticoncepcional durante a vida, se ela usou quanto tempo que ela usou, se ela não usou, se ela teve filhos ou se ela não teve filho, para saber o quanto tempo esse ovário foi funcionante, porque quanto mais eu uso uma coisa, mais a tendência ela acabar mais rápido. Então, uma paciente que menstruou 11, 10, 11 anos, nunca teve filhos e sempre menstruou sem tomar nada, ela vai acabar com a reserva ovariana dela muito mais rápido. Então, a tendência do ovário dela deixar de ser funcional é muito maior. Entendi. E, doutor, aproveitando essa questão, menopausa. Tá, você falou aí, o ovário parou de produzir progesterona e estrogênio, e aí ele continua liberando ali a testosterona. Toda paciente menopausada, ela precisa repor esses outros hormônios que o organismo dela não vai produzir mais, não tem jeito. Então, ela tem que repor, é obrigatório. E toda paciente menopausada, ela vai ter instalado o quadro de déficit de libido sexual ou não? Na maioria das vezes, a reposição se faz necessária entendendo o quê? O sintoma. Eu não reponho porque ela está na menopausa, eu reponho porque os sintomas que ela está apresentando sugerem que a qualidade de vida dela está ruim. Porque tem paciente que se alimenta bem, que existem algumas suplementações que estimulam, pela bioidenticidade, o aumento de reações e sensações semelhantes à testosterona endógena. Então, se ela tem ovário, ela tem testosterona, e ela trabalha bem, ela converte bem, se alimenta bem, lembra que o ovário ainda produz testosterona? Que converte um pouco de estrogênio. Se a qualidade é boa e ela tem hábitos bons, talvez ela não vai sentir tanto quanto aquela outra que não tem. Então, por isso assim, a gente faz muito mais pensando no sintoma que a paciente tem, pensa muito mais naquilo que está atrapalhando a vida dela para a gente poder melhorar, do que única e exclusivamente, tipo assim, você tem que tomar. Você tem que tomar porque já está na menopausa, é obrigado a tomar. Não. Você está sentindo alguma coisa? Não. Então, de boa, vamos acompanhar. Na hora que você começar a sentir, eu vou entrar. Porque, às vezes, tem paciente que passa sem sentir bom tempo. Vai chegar uma hora que ela vai sentir. Tem uma hora que o nosso corpo, ele exige uma demanda hormonal. Ele exige. Então, quanto mais velho o nosso corpo fica, menos sensível ele fica. Então, para quando ele fica menos sensível ao hormônio, eu preciso suplementar um pouquinho de mais força aquilo ali, para quê? Para estimular com potência aquilo que está menos sensível. Então, às vezes, a tendência é que com o passar dos anos, as dosagens, às vezes, a gente aumente um pouquinho essas dosagens para que a paciente responda melhor à terapia de reposição hormonal. Entendi. Então, nem sempre é hormônio. E nem sempre tem influência sobre a libido, tudo depende muito da questão individual de cada organismo. Ok. Oi, doutora Emiliana, acabou de entrar. Que gracinha. Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo os médicos que eu fiz a live, já fiz com eles, voltarem e assistirem. Doutor Márcio também vive assistindo minhas lives. Porque a gente vê o tanto que eles gostaram e o tanto que as informações que a gente traz aqui é legal. Eu fico muito feliz, muito contente. Obrigada, viu? A gente está todo dia aprendendo. Né? Graças a Deus. Doutor, o que eu ia falar era o seguinte, já que nem tudo é o hormônio, o que mais você utiliza, você lança a mão com as suas pacientes no seu consultório, sem ser em termos de reposição hormonal, sem ser só o hormônio propriamente dito? Às vezes você utiliza algum tipo de medicamento ou uma terapia alternativa. Eu estava vendo, tem médicos que recomendam acupuntura, o uso de floral, porque às vezes a pessoa é tão estressada, dorme mal, ela precisa usar um floral, que é uma terapia alternativa. Existem outras coisas que podem influenciar positivamente, a gente falando tanto na questão da menopausa, quanto na questão da influência da libido sexual? Tem. Hoje em dia, primeiramente, eu tento melhorar o contexto da paciente, o contexto de vida. Eu sempre falo que, tipo assim, uma paciente que está muito inflamada, uma coisa que é inflamada não é boa. Então, eu falo para a paciente,
O uso de probiótico eu uso em quase todo mundo. Por incrível que pareça, eu uso. Eu ganhei um presente hoje, eu recebi um probiótico hoje. Eu vou experimentar e tenho certeza, já vi a decomposição dele. É do jeito que eu gosto. Por quê? Porque melhora a função intestinal, melhora a absorção dos nutrientes que eu alimento. Se eu melhoro a absorção dos nutrientes que eu alimento, eu tenho a melhor captação desses nutrientes, então melhora a minha imunidade, melhora a minha inflamação. Então eu sinto menos cansaço, menos fadiga no meu corpo. Além de ficar menos suscetível a alguns tipos de doença. Então, a maioria usa, porque eu vejo a maioria que, pelos sintomas que elas me falam, são pacientes muito inflamados. Eu nunca oriento a paciente, eu não sou médico radicalista. Nunca fui e não pretendo ser nunca. Quando eu falo que glúten faz mal, lactose faz mal e açúcar faz mal, eu sei que eles são extremamente inflamatórios. Eu como glúten, eu como lactose, eu como açúcar. Só que uma porção bem menor do que eu já comi na minha vida. Mas o que isso fez comigo? Fez eu diminuir. Então eu falo para os pacientes, não quero que você pare. Eu quero que você se reeduque na alimentação. Com você se reeducando na alimentação, melhorando isso, você vai observar que vai ter melhoras sem utilizar remédio. É coisa simples. E outra coisa que eu falo para elas que é extremamente importante, atividade física. Tem pessoas que falam que mais a musculação, mas eu sempre coloco que a atividade física aeróbica, ela é muito importante porque ela aumenta, ela melhora o débito cardíaco, melhora o consumo do açúcar, faz com que a agitação do corpo, a temperatura aumente mais, melhora esse consumo dessas substâncias, diminui o risco cardiovascular e faz com que a pessoa tenha mais prazer em viver. Não tem como, aí não tem como. Eu tô me alimentando bem, não tô tão inflamado, faço uma atividade física, você já saiu de um lugar ruim para um lugar um pouco melhor. Aí outra coisa, aí tem outro princípio, o ômega 3 é muito bom, a gente vê a suplementação de ômega 3 em alguns pacientes para ajudar na melhora do HDL, então são coisas assim que a gente vai suplementando para o paciente. E para a questão da libido, a gente tem, é porque muitas pessoas, vocês já me perguntaram, doutor, o que é, eu li o tal do hormônio bioidêntico. Aí, tipo assim, o que é isso? Aí eu falei assim, ó, o hormônio bioidêntico, ele é retirado de extrato de vegetais. Por que ele é bioidêntico? O nome que faz, ele é idêntico ao biológico. Então, aquilo que você consome tem quase a mesma forma, o formato de molécula do que a gente produz, e ele não faz com que seu organismo pare de produzir. Eles só se somam. Maca peruana, tribulus terrestres, todos esses aí a gente consegue casar para paciente, às vezes sem utilizar o hormônio propriamente dito. As mulheres brincam comigo e falam assim, igual o chá do extrato, a folha da amora, o chá da folha da amora, ou o extrato da folha da amora. Tem princípio ativo que melhora um pouquinho a complementação da testosterona endógena. Ah, ela vai aumentar a produção? Não, elas vão fazer o quê? Sinergia. Porque esse tipo de medicação, igual tem algumas que você vai comentar daqui a pouco, do que nós vamos apresentar, do que você vai apresentar, elas fazem com que esse organismo melhore até a produção, eles não inibem a produção. Enquanto o que acaba acontecendo é que os esteroides, o que acaba acontecendo, Wilma, é que quando as pessoas usam os esteroides anabolizantes sintéticos, elas fazem um bloqueio da produção da testosterona testicular. Então, se eu dou uma coisa que eu melhoro a produção, não paro a produção, e sinergicamente eu aumento, é bom. Se eu dou uma coisa que vai ser muito e eu paro de produzir, é ruim. Quando eu paro de produzir, eu assumo o risco de não voltar. Por isso que o homem que usa muito anabólico, essas coisas assim, a tendência é fazer um fenômeno chamado atrofia testicular. E quando o testículo atrofia, infelizmente, é bem difícil ter volta. Isso aí. Ó, acabou de colocar uso isoflavona, cápsula de amora, maca peruana, ZMA e óleo de trigo. Tudo bom. Não, e a composição você vê que são complementares. Ela usa coisas aí que melhoram o HDL, ela usa coisas que potencializam a síntese e a sinergia da produção de testosterona. Ela melhora a questão do aspecto cardiovascular com a isoflavona, a proteção cardiovascular. Então, tipo assim, a suplementação hoje, por incrível que pareça, né? Tipo assim, antigamente, se a gente falar
os nossos primórdios, que não tinham medicação, não tinham nada, eles captavam isso da natureza. Então tá tudo na natureza. Toda manipulação, quando a gente manipula isso, são coisas naturais, né? Tipo assim, são coisas que a gente, a maca peruana, o tríbulos, então a isoflavona, tudo você tem componentes que estão na natureza aí. Então, Doutor, não era um é bom segredo. você falar isso, porque assim, a gente vê que você é um médico extremamente estudioso. A gente vê que tem alguns médicos que não, tipo assim, eles não adotam essas terapias, às vezes até fala para o paciente, não, isso não resolve nada. É lógico que a opinião particular de cada médico, a vivência que ele tem, às vezes tem médico que deixa de utilizar porque eu usei, eu fiz um teste, não surtiu efeito, eu não uso. Né? E assim, a gente vê que você é uma pessoa extremamente aberta, estudiosa, que vê isso de outra forma. Eu até te mandei um link um dia que eu quero assistir de novo, que foi uma live que um psiquiatra fez. Eu não me lembro se era com, acho que era com outra médica. E o psiquiatra, ele falava que o tratamento que ele utilizava nas terapias dele com as pacientes, na sua grande maioria, não eram com antidepressivos, ansiolíticos, ele utilizava hormônios para tratar as questões das pacientes. E olha só, para você ver, um psiquiatra falando isso, e ele é um psiquiatra, ele era um médico de uma idade já bem avançada, então você via que ele era um estudioso bem relacionado e preocupado com a qualidade de vida da paciente. E eu achei Sim. fantástico. E a live dele, ele falava justamente do uso dos hormônios bioidênticos. Eu quero assistir de novo porque eu achei a abordagem dele, eu achei ele muito sincero. E já que você falou aí da questão dos fitonutrientes, você entrou nesse daí, o que você achou do que eu te enviei? Você falou que ganhou um probiótico, mas e o que mais? Presentinho. Aí, Então, aí. então hoje a Wilma me presenteou, ela já havia me falado sobre a forma da saúde do homem, o comprimidinho azul. Ele tem uma composição que tem, na composição dele, tem princípios ativos que são bioidênticos, que melhoram, que tem essa ação cinética, como a maca peruana, como o tríbulos terrestres. Eu quero que ela fale sobre depois, sobre o teacrine que ela me mandou, mas tem também arginina, zinco, cobre, vitamina K2, e tem tanto para estimular o homem, porque isso acaba melhorando um pouco essa parte funcional sem fazer reposição, também tem para a mulher, que eu achei muito legal, homem, mulher. Uhum. Então, é bem interessante as composições, eu achei muito legal as composições, porque elas trazem aquilo que é natural, que realmente não é sintético. O que é natural, ele não vai fazer com que o nosso organismo pare de produzir, ele vai causar uma melhora na produção, vai ter essa sinergia de produção. E quando você tem essa sinergia de produção, o que você acaba fazendo? Você acaba melhorando a qualidade. Às vezes, algumas pessoas vão tomar e vão sentir uma melhora. E aí, quando vem essa melhora, ela vai ter essa resposta, mas às vezes a gente tem que ver o seguinte: melhorou, mas não está do jeito que eu quero, talvez a gente tenha que entender como é que está a parte hormonal, porque vai melhorar. É igual eu te falei, 400, 300 de testosterona para mim é baixo, 600 é um nível bom, mas 300 às vezes é normal no laboratório, é normal entre o mínimo e o máximo. Quem vai aceitar se aquilo é bom ou não? Meu corpo. Uhum. Uhum. Então, quando a gente vê isso, igual perguntaram, o que eu acho da homeopatia? Eu acho extremamente interessante, eu acho que tudo dentro da medicina, ela tem que ser feita de forma parcimoniosa. Eu acho que quando a gente entende o paciente, entende os tratamentos, conhece as medicações, conhece os produtos naturais. Vou brincar uma coisa muito engraçada, minha tia estava aqui, eu tomei muita garrafada quando eu era criança, gente. Aí você pensa, não, aí tomar garrafada para quê? Cara, a maioria das medicações, tanto os remédios que são sintéticos, os remédios que são manipulados, todos os princípios ativos são tirados da natureza, gente. Você vai tomar uma medicação, um diurético, o extrato do princípio ativo dele, por mais que seja sintético, é mimetizado de algo de uma planta que também era diurético na natureza. Então, tipo assim, eu posso utilizar o sintético, eu posso tentar utilizar aquilo que é mais natural. Então, eu acho que, tipo assim, vai muito do paciente,
Eu acho que o paciente tem que estar sempre ciente, orientado do tratamento. Eu acho que isso é o mais importante. É o paciente casar com você na mesma ideia. Eu brinco e falo assim, você quer mudar de vida? Eu te ajudo, mas depende de mim e de você. Se for só de mim e você não andar junto, eu vou ficar patinando no barro. Então, por isso que eu acho muito interessante. Uhum. Teve uma pessoa perguntando o que você acha da homeopatia. Eu não sei se você usa, se você conhece, se você Foi por isso que prescreve. mas foi por isso que eu passei, que eu acho interessante. Tem algumas medicações na parte da homeopatia que tem uma resposta muito boa. Porque, como eu falei assim, porque é natural, tem a parte natural. Então, a parte Uhum, natural, às vezes, não passou pelo aquilo que é sintético. Então, tem uma uhum, resposta boa para determinados pontos. Mas também vai depender muito do quê? Só a homeopatia vai resolver o problema? Se o problema não for muito grande, aquilo que está sendo modulado para o paciente tiver uma resposta satisfatória, beleza. Mas às vezes ela não vai ser a resposta para todos os problemas. A paciente tem que ser sempre avaliada, tipo assim, até onde eu vou. uhum. Minha prima falou assim, nem me fale de garrafada. Eu sei. Então, É pessoal, interessante. assim, a Eu live só quero, tá. Ah, eu pode falar. só quero responder uma. Teve Ah, alguém que fez uma pergunta mais cedo, falou assim, é normal a paciente que usa anticoncepcional sangrar? Tá na tá. cabeça como vai funcionar, né? Uhum. Anticoncepcional sangrar, mesmo aumentando, sim, pode ser que algumas sangrem, outras não sangrem. Quando é que você vai sangrar? Boa parte das vezes, a paciente que sangra, ou ela não está no aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses, que aí perde um pouquinho o fator protetor, então ela pode sangrar, mesmo com o anticoncepcional, que é a progesterona. E aquela que está amamentando normalmente, está usando a progesterona e está tendo sangramento, eu tenho que saber se o sangramento ele é tipo escape, borra de café, que pode vir com recorrência, ou se ele é aquele sangramento vermelho vivo abundante. Existe uma diferença. A progesterona, no útero da mulher, ela causa uma atrofia. Ele fica fininho, ele fica fininho. Então, é como se fosse uma pele que tomou sol, e aí depois de um dia ela começa a descamar. A pele fica fina e ela vai soltando a casquinha. O Uhum. endométrio com a progesterona fica do mesmo jeito. Então o que ela acontece? Ela sangra porque aquilo começa a descamar. Então pode ser normal. Até mesmo a paciente que usa Mirena, em alguns casos, ela pode durante um período ter descamação, ter sangramento borra de café, porque o Mirena é uma progesterona que atrofia o endométrio e ele vai descamando, e na maioria das vezes é borra de café. Então é normal, às vezes é normal sim. Só tem que avaliar, ver, fazer uma ultrassonografia para ver se o endométrio está fininho mesmo e acompanhar. Pode ser normal, sim. Aí, pronto. É que tem umas perguntas que a gente vê, é muita coisa, né? É muita coisa, aham. Assim, e é muita coisa, e a gente tem que lembrar que o doutor trabalhou o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro, por mais que a gente goste e queira falar, a Ao gente também máximo. precisa descansar. Eu O tô doutor adorando. mostrou aí, o doutor mostrou aí, realmente, o que nós fizemos lá na farmácia. Eu falei lá no início da live, eu pedi para ele vir aqui abordar esse tema e falar, porque muitas mulheres procuram, não só mulheres, os homens também, mas muito. Ele ama, a gente vai fazer outra, não preocupa. Tá pedindo outra live já. Procura ajuda, quer saber o que que tem. Então, assim, dentro daquilo que a gente pode, nós como farmacêuticos, a gente desenvolveu essas duas formulações que o doutor mostrou aí. A azulzinha é para o menino, a rosinha é para a menina. Essas aqui são as embalagens originais. O doutor Márcio está com a amostrinha aí. Os compostos são diferentes, tá? Por quê? Porque o organismo masculino ele requer algumas coisas e o feminino requer outras. O doutor Marcos já falou aí o que tem, que ele gosta, né? Maca peruana, o tríbulos. No caso do feminino, que é o que mais interessa aqui para todo mundo, é sim para auxiliar na questão da libido sexual. Só que os ativos que a gente combinou aqui, eles vão melhorar disposição física, porque não adianta eu ter libido, mas eu não tenho energia. E se eu não tenho energia, tampouco a minha libido vai chegar onde eu quero. Fora isso, por isso que a gente colocou o teacrine aqui, você perguntou, o teacrine, ele é um ativo que ele tem uma ação comparada, similar à cafeína, porém, ele não dá taquicardia, ele pode ser utilizado por pacientes hipertensos,
Ele não dá aquele efeito de tirar o sono, né? Então, assim, ele é um ativo muito bacana e a gente colocou na formulação. A arginina, ela tem ação vasodilatadora, ela é um tipo de aminoácido. A reposição de zinco, ela é fundamental. E nisso a gente já vê que dentro da formulação já tem esses ativos que vão melhorar essa questão até da imunidade também, que o zinco hoje a gente sabe o tanto que ele é importante. E é super composta, gente. Tem vários outros fitonutrientes, tem minerais, tem vitaminas. As pessoas estão pedindo sorteio, um monte de gente pedindo sorteio. Gente, é o seguinte. Não é porque é natural, porque é fitoterápico, porque é vitamina, mineral, que a gente não precise avaliar a pessoa que vai tomar. Eu não posso sortear um produto que, querendo ou não, tem um fundo medicamentoso, sem saber para quem que vai utilizar. Então, a gente não pode fazer sorteio desse tipo de produto aqui, tá? Quem amamenta pode fazer uso? Depende de inúmeros fatores. A gente tem que ver a idade, se é amamentação exclusiva, qual que é a idade da criança. Então, de todo jeito, tem que passar por uma avaliação médica, tá? Para poder usar. Ou tem que, pelo menos, ligar lá na farmácia para eu poder falar com o farmacêutico, a gente fazer uma avaliação e ver. Olha, eu acho que você precisa ir lá e conversar com o doutor Márcio, conversar com ele. Ver se é só a questão dessa reposição aqui ou se você não tem que fazer um doseamento hormonal. Então, tudo tem que ser triagem. Não podemos fazer sorteio, mas os produtos foram lançados hoje. O doutor Márcio recebeu em primeira mão, ele sabe toda a Obrigado. composição, ele vai saber para quem que ele pode orientar o uso ou não. E assim, é um meio que a gente encontrou de auxiliar as mulheres que têm esses tipos de dificuldade, que é rotina. Meninas, não sintam vergonha de falar, porque é rotina. Tá? Isso daí acontece muito mais do que vocês imaginam. Falta de libido, falta de desejo sexual. O próprio Dr. Márcio falou, às vezes a pessoa nunca teve um orgasmo na vida, então como é que ela vai saber o que é libido sexual? E tudo isso a gente tem que conduzir uma conversa com um profissional, com um médico, ginecologista, ou chegar na farmácia e realmente ter coragem de falar para o farmacêutico e pedir uma orientação que a gente consiga auxiliar vocês a melhorar a qualidade de vida, a chegar aos 90 anos com libido pela vida. Eu nunca vou me esquecer disso. Certo, Marcos? Assim, Eu vou te agradecer sim, imensamente e vou deixar aberto aqui para você agradecer todo mundo e colocar mais o que você quiser. E eu vou me despedir porque eu sei que você também está cansado. Então, meu muito obrigada. Você assim, é um querido, é um super parceiro obrigado. nosso. Eu te conheci tem pouco tempo, mas assim, acho que a afinidade entre nós foi muito grande, que a gente tem uma conversa muito boa, que flui muito bem, tá? Então você pode Eu deixar aqui o agradeço. recadinho que você quiser para todo mundo. O doutor Márcio atende o consultório dele é lá no Hospital Evangélico, pode procurar por ele lá. Tá. Wilma, eu queria muito agradecer o convite. Assim, nós tivemos uma conversa, nós temos muitas ideias que são afins e Uhum. pensando sempre nos nossos pacientes, nas pessoas que a gente quer ajudar. Então, isso eu acho que é muito importante quando a gente tem um propósito muito bom, que é ver as pessoas que a gente ajuda tendo uma vida e olhar para você e dizer, obrigado. Isso aí não vai ter nada na vida que vá comprar isso. Não. Para as mulheres, para todo mundo que está assistindo, essa mulher não, mulher e homem que estão assistindo essa live, eu deixo uma coisa bem simples. A gente vive em pleno século XXI, muitos tabus têm que ser quebrados. A sexualidade não é sexo, sexualidade é uma descoberta. E quando a gente descobre isso, a gente entende o que é o libido, o que é aprender sobre libido, o que é o autoconhecimento do nosso corpo, como é manifestar isso. Existem várias formas da gente fazer isso e várias formas que nós podemos crescer com isso. Não tratem o sexo como uma coisa banal, principalmente com a sua parceira, porque o sexo feito de uma forma banal, ele acaba tornando aquilo mecânico e a libido vai acabar uma hora um lado vai enfraquecer, porque necessita de estímulo para aquilo acontecer. E eu peço para vocês entenderem que libido pela vida é o autoconhecimento. Libido pela vida é se conhecer. Libido pela vida é conhecer as partes do seu corpo. Libido pela vida é você querer olhar o amanhã e falar assim, se hoje eu estou bom, amanhã eu vou estar muito melhor. Então, se a gente consegue descobrir isso aí,
E a gente tem recurso hoje. Imagina os nossos avós, os nossos tataravós, que não tinham metade do recurso que a gente tem. Hoje, a gente tendo isso, tanto que a gente pode viver bem, viver com qualidade. Então, não tenham vergonha se tiver o homem que estiver cansado, estiver indisposto, tiver cansado, estiver mais estressado. Ah, quer ir no seu urologista, no seu médico, doutor? Cara, eu não estou bem, será que pode ser hormonal? Vai atrás, não deixa para amanhã. A mulher que estiver sentindo a mesma coisa, eu tenho vergonha de falar. Não tenha vergonha de falar. Porque você tem vergonha de falar, mas o que você está sentindo não pode ser maior do que você. Então, a gente está aqui para poder, todo dia, ajudar vocês da melhor forma possível. Não é só tratamento médico que a gente fala que a gente tem que conhecer a nossa paciente e estreitar isso, porque essa confiança faz com que elas se abram. Então, isso é um ponto importante. E quando a gente busca isso, né, Wilma, quando a gente vê o resultado, quando a gente vê as pessoas que entraram, as pessoas que comentaram, participando, são pessoas que são ávidas em querer aprender e às vezes querem mais, às vezes estão até bem, mas querem mais. E as pessoas que estão olhando e falando assim, mas eu tenho vergonha de falhar, se espelhem nessas pessoas que querem mais, porque você também pode mais, você tem muito mais para poder fazer. Então eu deixo meu abraço, meu agradecimento, a minha gratidão a todo mundo que assistiu. É um prazer. A gente entendeu, não é fácil, 1h30 de live, então eu brinco, não é qualquer live que você faz em 1h30. E a gente ainda tinha muito mais assunto para falar, mas realmente nós estamos cansados, hoje foi um dia puxado. Mas eu sou muito, mas muito grato ao convite, a todo mundo que assistiu. E sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Obrigada, doutor. Obrigada a todo mundo por continuar aqui conosco. E a live vai ficar salva, sim. E numa próxima oportunidade, o doutor Márcio vai voltar, sim. Tchau, tchau. Tá Boa bom. noite, bom descanso. Durmam bem, porque o sono é primordial. Sono é importante. Fique com Deus. Tchau. Tchau, tchau.